Os levitas. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de 1 Crônicas. Hoje, 1 Crônicas, capítulo 6. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você venha participar dos diversos cursos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 6. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero compartilhar os dois versículos, versículo 48 e 49, que diz: seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios da propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Portanto, o que nós vamos perceber aqui no capítulo de hoje, o capítulo 6, é que o cronista vai tratar da genealogia, então, dos descendentes de Levi. E a partir ali do versículo 31, ele vai falar a respeito, então, dos músicos do templo. E depois, a partir do versículo 54, ele vai falar a respeito das cidades dos levitas. E como nós já temos falado ao longo de todo esse estudo aqui de 1 Crônicas, a intenção do cronista é trazer esperança para esse povo, mas para que essa esperança aconteça, é necessário que eles voltem às práticas ou à observância dos estatutos estabelecidos por Deus. E, portanto, observar no passado o que o Senhor determinou e o que eles não fizeram, para agora fazerem da forma correta, porque a intenção do cronista é apontar para o Messias, aquele que seria enviado pelo Senhor. Então, se você fizer aí acompanhar tudo que nós já falamos e estudamos ao longo de todo o estudo da Bíblia, nós vamos sempre falar que a Bíblia sempre aponta para o Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os que viveram antes de Cristo, eles apontam para o futuro, e os que vieram depois de Cristo, ali então no Novo Testamento, eles apontam para aquele que veio. Portanto, o centro da mensagem bíblica é Cristo. Por isso temos que ter sempre uma leitura cristocêntrica. E o que nós precisamos ressaltar aqui hoje é a respeito da função dos levitas. Então, se você for observar lá no livro de Números, né, e também no livro de Levítico, nós falamos muito a respeito, então, da função de cada um deles, papel deles na ocasião, ainda quando era o tabernáculo, e aí a gente percebe, portanto, a intenção do cronista voltando lá para o tabernáculo, e é necessário eu relembrar algo que já falamos aqui ao longo dos estudos aí de Crônicas, de 1 Crônicas, que o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, já havia sido construído. A conclusão desse templo foi no ano 515 a.C., e o cronista está escrevendo quase que 100 anos depois da reconstrução desse segundo templo. Então, ele voltou não lá para 100 anos atrás, na reconstrução do segundo templo, nem tampouco na construção do primeiro templo, né, a construção feita por Salomão, mas ele está voltando lá para o tabernáculo, que foi construído no deserto, lá com Moisés, Arão ali, os descendentes de Arão. E, portanto, ele volta aqui, então,
para levar os seus leitores a entenderem que existe uma forma correta de se comportar, uma forma correta e estabelecida para o Senhor. Então não é qualquer um que poderia estar ali no templo servindo. E se você for pegar aí os comentários bíblicos desse texto, você vai perceber que quando o cronista ele fala que a respeito dos descendentes de Levi, já não havia mais descendentes de Levi servindo ali no templo, porque eles se misturaram tanto e o povo se misturou tanto que já não sabia mais, então, essa origem. A gente vai perceber isso quando, se o Senhor permitir, quando o Marconi estiver ali tratando do livro de Esdras e Neemias, a gente vai perceber ali essa posição ali, né, essa postura, esse compromisso que o povo faz ali, de inclusive, a partir de Secanias, né, ele propõe ali, Secanias propõe então que sejam desfeitas essas alianças que foram feitas aqui de forma errada, para que o povo venha então viver da forma como o Senhor estabeleceu. Então, o cronista, que, como falei lá no estudo, lá no primeiro capítulo, falando que é a possibilidade de ser o mesmo autor e de que era um único livro, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras e Neemias, isso tudo compunham um único livro, então é o mesmo autor que compõe e que certamente ele está redigindo esse texto depois, então, ali dos dias de Esdras e Neemias. Então, ele está voltando lá à origem, para a forma correta que tem. Então, não é qualquer um que pode estar ali servindo no templo, agora conhecido como Templo de Zorobabel. Mas existe um princípio estabelecido por Deus lá no tabernáculo. Então, o que acontece no templo é algo que acontece posterior ali ao tabernáculo. Então foi tudo orientado, tudo estabelecido por Deus nos dias da construção do tabernáculo e não no templo. Então o templo ele só coloca em prática aquilo que já havia sido estabelecido lá no tabernáculo. Então é necessário voltar não para o templo, mas para o tabernáculo, que é a origem do templo. E para que eles observem bem isso, existe um propósito para os descendentes ali de Arão. Se você acompanhar comigo aí, Levítico capítulo 10, e eu quero ler aqui o versículo 10 e versículo 11, diz: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Portanto, o que nós observamos aqui é a função aqui dos levitas, que é o que? Ensinar todos os decretos. Então, existe uma forma correta de se relacionar com Deus. Lembre-se que no estudo de ontem, nós falamos aqui, lá no capítulo 5, lá no versículo 20, a respeito, então, deles fazerem a coisa certa. Ainda tratei aqui a respeito da motivação correta. Então, só relendo aqui, o capítulo 5, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 20, fala que durante a batalha clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. E qual que é a prova, então, dessa confiança? É que eles cumpriam aquilo que Deus estabelecia. Então, se Deus estabeleceu decretos, eles procuravam colocar em prática os decretos. E isso é uma demonstração da confiança que eles têm
em Deus. O que a gente precisa observar agora, a intenção do cronista aqui no capítulo 6, é voltar lá para a origem, aonde existe uma função para os levitas, que é ensinar esse povo. Então, como que esse povo estava vivendo? Nós vamos ver, como falei aqui, mais para frente no estudo de Esdras e Neemias, que, se o Senhor permitir, será feito aí pelo Marconi. Então, quando ele estiver abordando aí a história aí de Esdras e Neemias, nós vamos perceber que esse povo estava muito distante desses versículos aqui, 48 e 49 do capítulo 6 de 1 Crônicas. Então, o cronista, ele tem essa intenção de fazer com que o povo se volte da forma correta para Deus. Porque não adianta ter boa intenção. Você vai se recordar, então, do estudo lá de 1ª, 2ª Samuel, né? Ali quando, principalmente 2ª Samuel, quando Davi vai buscar a arca, né, da aliança que havia sido tomada pelo exército inimigo, e quando ele está conduzindo a arca, então, lá para a cidade dele, ali para Jerusalém, estava carregando da forma errada, porque quem deveria carregar a arca eram os levitas, eles não poderiam tocar direto na arca, mas eram necessários ali as hastes para poder carregar, e eles pegaram a arca, colocaram ali num carro de boi, quem estava conduzindo eram os bois, e a hora que a arca parecia que ia cair ali do carro de boi ali, então Uzá foi tentar segurar, colocou a mão na arca e morreu ali. E o que acontece? O que a gente aprende com essa lição? Que não adianta ter uma boa intenção, mas é necessário fazer a coisa certa da forma correta. E o Senhor estabeleceu a forma correta. Portanto, não adianta ficar ali buscando o Messias, intercedendo, pedindo para o Senhor enviar o Messias, mas é necessário se comportar da forma correta. Então, a intenção aqui do cronista é mostrar exatamente isso. Não pode ser qualquer um que vai fazer esse papel de intermediário entre o povo e Deus. Tem que ser ali os levitas, porque foram estabelecidos por Deus. Portanto, é necessário fazer da forma correta. Se eles querem alcançar essa esperança, se eles querem ver essa promessa do Messias se realizar no meio deles, então é necessário que eles façam a coisa correta da forma correta. E como eu sempre gosto de terminar os estudos, eu sempre termino com algumas perguntas para que a gente possa pensar a partir dessas perguntas. Então, o Senhor tem prometido certas coisas para nós, mas como que nós temos nos comportado? A partir daquela promessa do Senhor, podemos fazer de qualquer forma? Ou há uma forma correta de se fazer? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus fala que aquele que conhece os seus mandamentos e os pratica, esse é o que o ama. E aquele que o ama será amado também pelo Pai dele, o nosso Deus e Pai. Portanto, nós precisamos pensar o quanto que nós temos nos envolvido com a palavra do Senhor. Quanto tempo temos gastado na leitura e na meditação da palavra do Senhor para fazermos a coisa correta, da forma correta. Temos estudado, temos meditado, temos gastado a nossa vida, como diz a música, com as coisas do Senhor? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.